Paulo, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por você ter topado participar. É um prazer estar Mas aqui conversando com você. A Ana fala muito bem de você. A gente já se conversou outras vezes. Você sempre foi muito carinhosa comigo. Eu estou muito animado para essa nossa conversa. imagina, obrigada a você por se interessar em fazer uma live comigo, me dar esse espaço pra falar sobre mim. Eu acho muito legal você ter a ideia, assim, de fazer live, de entrevistar. Que você tenha muito sucesso, assim, nas suas lives. E eu fico muito feliz de ter sido escolhida pra ser uma dessas pessoas. Para começar, o que veio primeiro? O interesse pela atuação ou pela música? Então, na verdade, nenhum desses. Primeiro veio pela dança. Eu comecei a fazer dança com 3 anos de idade, uma bebezinha. E eu comecei a fazer balé e sapateado. E aí eu me encantei. E aí eu entrei no teatro que tinha lá nessa academia de dança. Então fazia balé, sapateado, jazz. Eu falei, ah, eu quero fazer teatro. E aí eu fiz esse teatro da academia, eu me encantei, fiquei apaixonada. E a música veio através do teatro, porque eu entrei num curso de teatro musical. E aí eu fiz essa peça, apresentei esse musical. E aí eu falei, bom, eu gosto muito de cantar também. E aí eu entrei na aula de canto. Que legal. Você lembra do seu primeiro trabalho profissional? E como foi essa Meu experiência para você? Lembro. Foi o Valentins, uma série do Gloob que eu fiz em 2000 acho que ela estreou em 2017, se não me engano. E foi muito legal, assim. Eu lembro que eu já fazia muito teste e era não atrás de não, e esse foi meu primeiro sim. Então foi uma sensação muito, muito incrível de fazer. E como que surgiu essa oportunidade? E o que que ela significou para você? Então, ela surgiu fazendo teste mesmo, assim, eu era de uma agência na época, e essa agência me ligava falando, ó, teste tal, teste tal. E eu fazia muito teste, e eu não passava em nenhum. E esse foi realmente o primeiro teste que eu passei. Então, além dele significar, né, um trabalho muito legal, foi muito prazeroso fazer, foi realmente a primeira vez. Então, ele significou meu primeiro sim, foi uma porta de entrada, assim. Qual cena de Valentins foi mais marcante e mais desafiadora para você, onde você fazia a Georgia? A mais marcante foi uma cena que foi muito legal de gravar, que a gente jogava torta na cara um do outro. E eu lembro que eles falam. E foi a mais desafiadora também, porque eles falaram: a gente só tem uma chance de fazer essa cena. Vocês não podem errar, porque a gente ia ficar todo sujo. Então não ia dar tempo da gente se limpar, de lavar o cabelo, de trocar de roupa, de refazer a maquiagem. Então eles falaram: vocês têm uma chance pra fazer essa cena de tortada na cara. Então, ao mesmo tempo que ela foi a mais desafiadora, por causa disso que eu te falei de não poder errar, foi a mais legal, porque a gente tava dando chantilly na cara um do outro. Foi bem divertido de gravar. Você tem alguma história engraçada de bastidores daquela época para compartilhar? De bastidores, vou te confessar que a minha memória é péssima. Que eu não lembro muito. Ainda mais que eu era novinha, né? Isso tem muito tempo, então eu tinha uns 12, 13 anos. Mas eu lembro que eu fui a loira do banheiro, né? A Georgia era a loira do banheiro em alguns episódios. E eu morria de medo da loira do banheiro, quando eu era mais novinha, assim, quando eu era criança. Então foi muito louco eu fazer a loira do banheiro, porque eu lembro de épocas que eu não conseguia ir ao banheiro sozinha, de tanto medo que eu tinha. Eu lembro de um aniversário que eu tinha pra ir, e eu tinha que tomar banho. Eu falei, não, não vou tomar banho, senão a loira do banheiro vai me pegar. E alguns anos depois eu tava fazendo a loira do banheiro. Você chegava a dar susto nas pessoas? Chegava, tinha uma cena que eu lembro que eu fiquei deitada assim no chão do banheiro e a minha mão agarrava o pé de uma atriz, que era a personagem da Lila. E aí a minha mão agarrava o pé dela e ficava puxando assim. Que legal. Como que foi a preparação e o desafio para você fazer Noviça Rebelde? Noviça, eu tenho um carinho muito, muito grande por esse trabalho. Foi meu primeiro musical profissional também. E era um sonho fazer Noviça. Eu estudava, fazia aula de canto sempre, pensando nessa peça. Eu fui até São Paulo fazer a audição de noviça e eu não passei. Eu fui até a fase final, mas eu não passei. E aí a noviça veio pro Rio. Aí eu falei, vou fazer a audição de novo, que se eu não passei em São Paulo agora eu tenho chance. E aí eu passei. Então assim, o principal preparo foi o canto, porque como eu fazia um papel de uma criança, eu era criança também, tinha 13 anos. Eu não
não tinha grandes desafios, assim, de interpretação, era uma coisa mais tranquila. Claro que tinha que ter noção de teatro, que eu faço desde pequena, e dança era uma coisa que não exigia tanto também, mas tinha que ter noção. Mas o mais difícil era cantar mesmo. Mas foi isso, eu fiz muita aula de canto, aula de teatro, aula de dança, que é o preparo básico para qualquer musical. Qual que foi a cena mais marcante que você lembra desse musical? Ai, foi a cena do Dó Ré Mi, com todas as crianças. Era muito legal de fazer. Eu lembro que teve, acho que na última sessão, ou uma das últimas, eu tava dançando a coreografia e eu lembro desse pensamento assim: Meu Deus, eu tô fazendo Noviça Rebelde, que coisa incrível, que felicidade, assim, que me deu no palco, sabe? A Beatriz Messias também fez naquela época, não fez? Fez, fez e a gente fez a mesma personagem. Que legal. Vocês Sim, revezavam? sim. Você já se emocionou de verdade em alguma cena de algum trabalho? Então, eu nunca fiz um trabalho que me exigisse emoção em cena, né? Emoção, acho que você diz me emocionar de chorar, né? Sim. Porque me emocionar, eu posso me emocionar de felicidade, né? Emoção tem várias. Mas eu nunca fiz algum trabalho que me pedisse essa emoção, essa tristeza, esse choro. Nunca tive. Mas agora nos estudos, toda vez que eu tenho uma cena assim, né, no teatro ou na minha sala de aula, quando eu tô estudando interpretação, toda vez que a personagem se emociona, eu procuro me emocionar também, porque eu acho que isso traz mais verdade pra cena. Então eu acho muito legal quando a gente se permite se emocionar e não só finge que tá emocionado. Eu acho que o público consegue em algum lugar dele sentir essa diferença. Você ainda mantém contato com o pessoal dos trabalhos anteriores? O meu último trabalho foi poema, né? Foi o último musical profissional que eu fiz. E eu tenho amigas até hoje de poema, assim, a minha melhor amiga é a Luísa Mutz. Eu conheci num trabalho, que foi poema, e a gente é muito amiga, assim, irmãs de alma. Mas tenho outros amigos também, de noviça, que eu falo até hoje, de poema, quase o elenco todo, assim, eu ainda tenho muito carinho. Que legal. E ver essas crianças grandes hoje deve ser muito legal, né? Uma loucura, né? Sim. Me sinto uma idosa. Porque naquela época você já era um pouco mais velha, não era? Do que as outras Já crianças? eu era a terceira filha mais velha, de sete. Eu era a terceira mais velha, então tinha muita criança novinha, né? É, e hoje em dia você encontra e aí vê aquela criança que tá enorme, você fala, Maior que eu. caraca! Eu sou pequena, né? Eu tenho 1,55 m. Então, acho que quase todas as crianças já estão ou do meu tamanho ou maiores que eu. E de poema, fala um pouco sobre esse trabalho. Poema foi um musical que eu fiz, foi em 2022. Inclusive, foi a última peça que eu fiz. Tô morrendo de saudade de ir pro teatro, assim, de me apresentar. Tô louca pra voltar. E Poema era um musical, que a história é bem complexa, assim. Eram jovens, acho que, não lembro a quantidade exata, mas tipo, são uns 12 jovens, e contava a história deles na escola. Eu tô tentando falar pra não dar spoiler porque vai sair o filme, que eu não tô. Não, eu Não? entrei no elenco depois, só quando teve a peça, eles gravaram o filme antes. Mas assim, é uma história bem complexa, bem profunda. As letras das músicas são maravilhosas. É um musical, assim. Eu espero que quando sair esse filme todo mundo ouça essas músicas que são lindas. E um musical bem pesado também. Então era tenso de fazer, que tinha uma carga emocional bem forte. Mas foi muito legal, tanto que eu conheci meus amigos, que são amigos meus até hoje. Além da Luísa Mutz, tem a Karen Medeiros, que você conhece, né? Conheço. Eu fiz poema com a Karen, conheci ela lá. O Que Douglas legal. Mota, que eu já conhecia antes, mas a gente se aproximou em poema. Muita gente incrível, assim. Mas a história fala, fala mais ou menos sobre o quê? Sem dar muito spoiler. São os problemas que os jovens enfrentam na adolescência, mas não é aquela coisa clichê, clássica e boba, porque é um musical com adolescentes, mas fala sobre questões mais profundas, tipo depressão, sobre saúde mental, sobre relação dos jovens com a família, sobre o problema de cada um ali. Todos ali têm um problema. E aí, como eles lidam com isso de uma maneira
péssima dando esse spoiler. Mas eu não sei o que eu posso falar, só sei que acontece uma coisa que muda a vida deles ali durante o musical, entendeu? Fala um pouco sobre as músicas que você já lançou, a minha primeira música, versões e pior coisa que já fez. Isso, pior coisa que já fez. Então, essas músicas, eu tive vontade de ter uma carreira musical quando eu tava no show da Taylor Swift. E tenho até aqui um pôster dela, tem até uma partezinha aqui da minha casa, que eu sou muito fã dela. E aí eu tava no show, eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso um dia da minha vida. E eu cheguei em casa, nos próximos meses eu falei, vou compor. Quero compor alguma coisa, quero ser igual a Taylor Swift. E aí eu compus essas músicas e eu lancei. Foi basicamente isso, assim. Eu tive vontade quando eu tava no show dela, eu escrevi e lancei. Você não teve vontade de lançar mais nenhuma música? Tenho. Tenho vontade e vou. E a próxima música que eu ainda não vou falar o nome, mas vem aí, uma próxima música. Ó, informação de primeira mão, hein? Pois é. Eu escutei as músicas, achei bem legal. É, qual foi a sua preferida? A minha primeira música. É, eu gosto muito dessa música também, acho ela bem diferente. Sim! E você fala exatamente o que as pessoas passam para lançar a música. Eu achei isso muito legal. Ai, que bom, obrigada. Como que é o seu processo de composição de uma música? Nasce primeiro a letra ou a melodia? Então, cada música é uma música, né? Cada processo é muito diferente, mas na maioria das vezes, comigo, eu componho a letra primeiro. Falou sobre o que que eu quero falar. E aí eu escrevo a letra e aí depois disso, em cima disso, eu crio uma melodia. E da onde surgiu essas ideias de falar sobre esses temas que você falou nas músicas? Sinceramente, essa da minha primeira música, eu não sei de onde veio. Foi do nada. E realmente foi a primeira música que eu compus. Então eu falei, assim, o que que eu posso falar na minha primeira música? E eu falei, e se eu fizer uma metalinguagem? Se eu estiver falando da minha primeira música enquanto eu escrevo a minha primeira música? E surgiu essa ideia. Versões, ela surge muito de um lugar que eu passo, assim, dessa máscara que a gente usa na vida, de querer agradar os outros sempre. É uma coisa que tá sempre comigo. E pior coisa que já fez foi de uma história que eu passei. Eu gosto muito de escrever sobre coisas que eu passei, assim. Eu nunca escrevi nada aleatório até agora, né, na minha vida. Eu escrevi, pensei numa situação, vou escrever sobre ela. Até agora, tudo que eu escrevi eu já passei. Sim, até, eu acho isso até legal, porque você tem propriedade mais para falar do que uma coisa que você nunca passou. Exatamente, por isso mesmo. Eu acho que o trabalho do artista também tá aí, né? Em escrever e pensar em coisas que ele não passa, em se colocar em outros lugares. Mas até agora isso ainda não aconteceu comigo. Até agora eu escrevi só coisas que eu já passei. Mas eu acho super que vai acontecer um dia, né? E quais que são os maiores desafios de lançar músicas autorais? Acho que o maior desafio que eu passei foi a reação do público, principalmente a minha primeira música, que as pessoas às vezes não recebem bem, né? Às vezes as pessoas não gostam. Então, o maior desafio pra mim é como lidar com essa reação negativa das pessoas. Até no teatro, às vezes a pessoa não gosta, né? Como que você lida com isso? Então, só que a diferença é que no teatro, pessoas raramente, nunca me aconteceu pelo menos, raramente chegam pra você e falam, não gostei. Não gostei, desisto de ser atriz. Isso não acontece. No máximo, uma pessoa que te conhece vai falar: olha, não gostei muito disso, não entendi essa peça. Já aconteceu, assim, gente da minha família falar: Paola, não entendi nada dessa peça, o que que tá acontecendo? Mas isso acontece. Agora, na internet as pessoas se sentem muito livres para falarem o que quiser. Então é muito difícil lidar com isso, lidar com esses comentários de pessoas que nem me conhecem, sabe? Você pensa em lançar um disco? Por agora, ainda não. Nesse momento eu tô com outros projetos, ainda não pretendo lançar um disco, mas algum dia, com certeza, né? É uma coisa que eu pretendo lançar na minha vida. Mas por agora eu não tenho esse disco pronto, não, nem pensado. Sim. Você pensa em andar com as duas vertentes da área artística juntas, a parte musical e a parte de atriz? Exato. E aqui der certo primeiro, a gente segue.
Mas eu gosto muito das duas, assim, nem sei escolher. Tem momentos que eu tô muito mais focada na carreira musical, tem momentos que eu tô, ai, tô adorando estudar isso, quero voltar pro teatro. Cada momento é um momento, eu gosto muito das duas coisas. E como surgiu o convite para você participar de Acidentalmente Amor? Você imaginava toda essa repercussão que está tendo agora, dos vídeos que vocês estão fazendo? Então, eu não faço parte do Acidentalmente Amor, né? Eles têm lá os 8 membros fixos e eu sou uma convidada. Então, assim, quando alguém não pode, eles falam, ai meu Deus, Paola, salva a gente, você pode? Normalmente é assim que Que funciona. legal, Por exemplo, não sei, a Karen. Karen ficou doente. Paola, você pode vir aqui substituir a Karen? Eu falo, claro, amigos, posso. Porque a gente é um grupo de amigos na vida real. Só que eu não sou uma participante do Acidentalmente Amor. Mas é isso, quando eles precisam, eu tô lá, eu ajudo, eu apoio. E eu torço muito pelo sucesso deles, assim, amo muito. Todos estão ali, todos são meus amigos. Todos muito talentosos, esforçados. você já participou de algumas músicas, né? Já várias. Esse ano, sempre tinha alguém que não podia, eles me chamavam. E foi super legal, assim. Teve alguma que você mais gostou? Ai, eu acho que do Where's My Husband, que a gente tá de noivo e noiva e fala do anel. Quero um anel, um diamante no anel. Isso foi muito legal. Mas o que mais viralizou foi Padrinhos Mágicos, né? Acho que a galera amou esse e eu tô também nesse. Que Foi legal. bem legal, bem divertido. E como que foi pra você? Você vê que viralizou um negócio que você tá lá. Foi muito louco, eu adorei. Eu falei, nossa, que sorte que eu tô logo do Padrinhos Mágicos que viralizou. Mas o meu vídeo favorito do Acidentalmente Amor, não, eu não tô. É o do Mufasa, do Rei, o futuro rei. Eu não tô nesse vídeo, mas eu acho ele perfeito. Acho que a música tá linda, a versão que o Thiago fez tá linda. Eles estão lindos no vídeo, a luz tá. Acho esse vídeo maravilhoso, perfeito. Qual é o método que você usa para decorar texto? Decorar, eu decoro, eu leio uma vez, e aí eu vou lendo em voz alta, leio em voz alta, leio em voz alta. Eu gosto de escrever também. Eu pego, mas isso quando já tá mais decorado. Então eu vou lendo, 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 lendo. Aí eu tapo o texto e eu vou falando pra ver até o que eu lembro. Aí eu vou lendo e falando, lendo e falando. Aí quando já tá decorado, eu falo. E aí quando tá decorado mesmo, eu escrevo o texto em outro lugar. Mas eu demoro pra decorar, não decoro rápido. Tem essa dificuldade. Tem algum personagem que você não faria? Não, nunca pensei nisso. Mas eu acho que eu faria qualquer tipo de personagem, assim. Tivesse que mudar na aparência, qualquer coisa. Legal. Muito boa a sua pergunta, arrasou, parabéns. Quais são suas maiores referências na atuação? Fala os meus atores favoritos. Primeiro, internacional. Meu ator internacional favorito é o Sean Penn. Eu acho ele maravilhoso. E mulher, eu gosto muito da atuação da Anne Hathaway. Principalmente em Les Mis, Os Miseráveis. Acho que ela é maravilhosa e é um musical e ela canta interpretando lindamente. Gosto muito dela. Nacional, é difícil escolher uma pessoa só. Não tem como não falar Fernanda Montenegro, né? É meio clássico, mas é difícil, assim. Mas trazendo pra gente mais nova, tem uma atriz que eu gosto muito, que é a Raíssa Bratiglieri. Gosto muito da interpretação dela. Ela já fez bastante trabalho. É claro que ela tá começando, porque ela ainda é jovem, mas não sei, deve ter uns 20 e pouco, quase 30. Ela é maravilhosa. Além de ser linda, ela é uma atriz muito visceral, assim. Gosto muito da interpretação dela. Legal. E acho que são essas minhas maiores referências, assim. Qual a importância da arte na sua vida e para a sociedade? Eu acho que a arte tá pra salvar, tá pra educar, tá pra politizar, tá lá pra fazer você pensar, tá lá pra você discordar, tá lá pra fazer você refletir, pra é isso, acho que pra olhar pra dentro e pensar mesmo, sabe? Eu concordo, eu discordo, por que que eu concordo, por que que eu discordo, como isso me afeta. Acho que tá lá pra fazer você sentir também, pra você se curar muitas vezes. E pra mim ela faz isso tudo e ela me salva muito, assim, eu não consigo pensar em uma vida sem a arte, em qualquer setor. Pra mim, a arte tem que existir e a arte é meio que o fio condutor da minha vida.
Legal, verdade. Você tem algum sonho profissional que você queira realizar? Tenho muito. Que dá até pra ver aqui também, ó. Que é Wicked, que é o meu maior sonho da vida, fazer a Elphaba. O maior sonho da vida, desde que eu tenho 12 anos, eu penso nisso assim, sempre, todo dia. Esse é o meu grande sonho profissional. Você chegou a ver o Wicked aqui em São Paulo, quando teve? Cheguei. Você chorou? Muito. Muito, nossa. Eu sou alucinada em Wicked. O que você gosta de fazer para se desligar do trabalho? Eu gosto muito de sair com os meus amigos. Eu amo estar com os meus amigos, jogar com eles, conversar, fofocar. É, Isso é essencial, assim, na minha vida, estar com os meus amigos. Eu gosto muito de ir à praia também, coisa que eu gosto. E outra coisa que tá também aqui, ó, dá pra ver, são os livros. Eu amo ler, sou leitora. Esse Legal. ano eu tô fraca na leitura, mas ano passado eu li quase 30 livros. Caraca, que legal! Gosto muito de ler. Você pretende seguir a carreira artística ou tem outra profissão em mente? Pretendo, isso aí é pro resto da vida. Nem que eu tenha uma outra profissão em mente, né, pra ter uma estabilidade financeira, a arte vai estar lá sempre. Eu não vou desistir disso aí nunca. Sim. Aí você pensa em alguma coisa específica? Se eu tiver que trabalhar com alguma coisa, eu acredito que seja alguma coisa relacionada com comunicação, com marketing. Para encerrar, Hum, eu pensei de você cantar algum trechinho de alguma música da Disney. Posso cantar Ariel, que é minha princesa favorita? Pode. Eu vou cantar. Quero saber, quero morar naquele mundo cheio de ar. Quero viver, não quero ser mais desse mar. Paulo, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Foi muito legal conversar com você. Eu sei que sua trajetória só está começando, mas tem muita coisa muito legal vindo por aí, eu tenho certeza. Muito obrigado pelo carinho. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante de te conhecer. Não precisa agradecer, eu que te agradeço. Obrigada pela curiosidade, pelas perguntas, por me dar esse espaço para falar. E assim como a minha trajetória só está começando, a sua também. Eu te desejo todas as melhores coisas desse mundo, muito sucesso, que venham muitas lives de sucesso para você. Obrigado. Você é uma Imagina, fofa. você que é.